pedindo a Ele que seja a luz da nossa vida. Todos nós elegemos valores, personalidades, elegemos às vezes algumas pessoas que não são modelos de vida, porque se destacam, porque na maioria das vezes apresentam-se de forma revolucionária. Mas o maior revolucionário que pisou na Terra foi também o maior pacifista. Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou que a maior revolução é interna. As maiores agitações têm que estar no mundo íntimo das pessoas, para vencer séculos e séculos de teimosia, de preguiça, de infantilidade espiritual. Quando estamos aproximando da maturidade, repensamos a nossa vida. E momentos como esse que estamos vivendo são momentos onde a gente pode e tem a oportunidade de repensar nossos atos, nossos trabalhos, nossas atividades dentro do rumo doutrinário que precisam ser direcionadas. Abençoe Jesus, nosso pequeno grupo de estudo, que todos possamos estar voltados com compromisso com a espiritualidade superior. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Então, nós estamos, no começo do capítulo 27. Alguém aí que tenha lido o capítulo, identificou nesse capítulo alguma coisa que acontece nas reuniões mediúnicas? Porque eu identifiquei várias. Várias. Às vezes a gente fala assim, mas na minha reunião não tem isso aqui. Não talvez dessa forma, tão explícita, mas indiretamente, de forma um tanto quanto disfarçada, existe uma certa manipulação da reunião mediúnica. Algumas pessoas aproximam-se de médiuns pedindo a sua intercessão nos trabalhos da mediunidade, como se elas julgassem terem a capacidade de saber o que é mais evidente, o que é mais emergente para o trabalho da mediunidade. E essas pessoas começam a criar um dinamismo do trabalho equivocado, que nos leva, na maioria das vezes, a processos de obsessão dentro do grupo mediúnico e de mistificação de alguns trabalhos. Vários trabalhos mediúnicos que a gente teve contato, de pessoas que frequentam e conversam conosco a respeito, passam por essa condição. Pessoas chegam no trabalho e querem direcionar, eu queria que fosse atendida a minha família, um conhecido, um parente próximo. E alguns médiuns invigilantes fazem esses atendimentos para agradar, uma necessidade de valorização da sua própria faculdade. Isso é vender a mediunidade a troco de reconhecimento. E, na maioria das vezes, esses trabalhos não expressam a realidade do fato que se passa. Porque os espíritos superiores, quando orientam o trabalho mediúnico, eles não passam a mão na cabeça de ninguém. Eles são justos, eles são sérios, eles falam a verdade. Aqueles mentores espirituais que se apiedam de nós, vamos atender fulano que está passando por um processo obsessivo muito grande, pode ter certeza que é uma mistificação. Eles podem falar, vamos orientar fulano a frequentar e vivenciar a fé que professa, a dar exemplo, a criar resistência contra essa infecção espiritual chamada obsessão. Não é que a obsessão não exista, não é que ela não esteja na nossa família, mas ela está na família de todos. Não há uma só alma nesse mundo que não tenha passado por esse processo. E não há privilegiados da mediunidade. Não existem aqueles que vão receber benefícios porque são amigos, porque são parentes, porque frequentam o mesmo grupo. Ou a gente entra na mediunidade com total desinteresse, ou a gente vai entrar no psiquismo transviado, que é o capítulo que estamos estudando. No imediatismo, no assistencialismo, na tentativa de enganar pessoas,
E isso é muita responsabilidade, porque nós estamos acarretando para nós compromissos futuros. Lembremos do capítulo passado, aquele jovem que prometeu à noiva o retorno e deu a ela um espelho como se fosse um elo entre o amor dos dois. Ele foi embora para a França, por lá ficou, casou-se, interteu-se, nunca mais voltou, e ela ficou 250 anos presa àquela realidade, àquela promessa, porque aquele coração foi iludido. Ela tinha uma promessa e ela esperava que ele retornasse e cumprisse. Há muitos médiuns que prometem tudo. Ah, nós vamos fazer um trabalho, vamos melhorar isso, vamos abrir seus caminhos. Estão se responsabilizando com essas almas e com uma série de outros espíritos que respiram neste mesmo clima de assistencialismo. Não existe isso em doutrina espírita. Quando o espírito André Luiz criou o livro Desobsessão, ele cria um roteiro para que se diminuísse os teatros que ocorriam dentro da reunião, que era quase uma manifestação circense. Então, corrigiu postura, corrigiu números de comunicações, atendimentos, mas aquilo ali é uma proposta, e depois dela uma série de outras obras que vão orientando o trabalho mediúnico, sempre embasado no livro dos médiuns. Quando eu chego e falo assim, mas não foi dessa forma que eu aprendi na minha casa, aprendi com quem? Ah, eu aprendi porque lá você trabalhava dessa forma, está errado. Com certeza está errado. É um erro bem intencionado, mas está errado. Nós estamos diante da mediunidade com uma proposta de trabalho coerente. Por isso, nós temos no livro dos médiuns a nossa base de orientação, de formação e de execução dos trabalhos. Quando Aulus convida André Luiz Hilário a conhecer um trabalho dessa ordem, ele está mostrando, tá vendo? Tudo isso que você está vendo não é doutrina espírita. Pode ter nome de doutrina espírita, pode ter leitura do evangelho, pode ter pessoas impressas, como tem no começo do capítulo, mas o psiquismo que está em volta é um psiquismo extremamente terra-terra. Porque os interesses que movem aquele trabalho são interesses imediatistas. E é por isso que a gente vai entrar, né, dar sequência a esse estudo, com muita calma, para a gente ver as similaridades que existem entre isso que está sendo estudado, entre este espaço, né, esta reunião de interesses imediatistas que está sendo visitado e aquilo que nós temos dentro da nossa casa espírita. Semana passada nós paramos quando Aulus, né, chega até o irmão Cássio, que tornou-se responsável por aquele grupo, e pergunta, mas nenhum progresso? E ele, infelizmente, diz não. A gente tem, né, sitiado Quintino, que era o dirigente daquele trabalho, o mais responsável, porque está sustentando um trabalho equivocado, os melhores recursos ao nosso alcance. Quais são os recursos? Livros impressos, conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. Já viu aquelas pessoas que você chega e fala assim, não, nós vamos parar o nosso trabalho, vamos reavaliar, vamos estudar e vamos melhorar. Não, nós precisamos mais estudar, nós temos aqui pessoas experimentadas, pessoas que frequentam a mediunidade há 50 anos. Há 50 anos, equivocadamente. Nós precisamos, sim, adequar o trabalho mediúnico à postura dos espíritos elevados. Ah, então não vai ter desobsessão? Claro que vai. Mas são estes espíritos elevados que trazem a pauta de trabalho. Eles chegam ao trabalho mediúnico com tudo aquilo que vão fazer. Eles não trabalham de improviso. Eles não são empreiteiros de sessão. Eles são espíritos responsáveis, trazem a pauta.
Aí a gente vai falar assim, mas e se eu tiver uma emergência? Ah, mas a minha casa está padecendo de obsessão. E será que os espíritos não sabem? Será que eu preciso escrever no livro para que eles saibam falar, cutucar os invigilantes? Olha, vibra lá para minha casa que está todo mundo doente. Cadê a nossa prece? Cadê o nosso entendimento da vida espiritual? A nossa confiança. Então, o trabalho começa equivocadamente. Quando Quintino, ele promove uma reunião de orientação mediúnica, mesmo sendo indicado para ele livros, impressos e conversações. E ainda diz, né, o espírito, o irmão Cássio, o teimoso amigo, teimoso porque sustenta que está certo, ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um grupamento dessa natureza. Duras responsabilidades. Porque está mexendo com interesses, está mexendo com pessoas, e qualquer promessa que se faça, qualquer orientação que se dê a alguém, e dali para frente, aquela pessoa tome uma atitude, mude um procedimento, é de responsabilidade daquele grupo. Paramos aí na semana passada, vamos dar sequência. Aulus buscou reconfortá-lo, com um gesto silencioso de compreensão, e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos, porque são fluidos que não são elevados, não há ali entidades elevadas. Então, a psicosfera de todo o trabalho gira em torno do interesse dos espíritos, dos frequentadores e dos assistidos. Dois médiums davam passividade a companheiros de nosso plano, os quais, segundo as minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariado talvez para serviços menos edificantes, entidades diversas nas mesmas condições enxameavam em torno deles perdão, subservientes e metedistas. Então era um ambiente complicado. Dois médios davam passividade, os espíritos que orientavam não tinham autoridade moral, eram espíritos ligados ao mesmo interesse do grupo. Aí a pessoa fala assim, mas é o meu mentor espiritual, é um oportunista. Mentor é aquele que vai fazer o quê? Uma orientação de trabalho. O médium, aonde ele está, ele vai associar com espíritos da mesma qualificação. Se ele vai para uma reunião onde há seriedade, estudo e trabalho, seus mentores estarão ali com esse tipo de proposta. Mas se ele desce aos atendimentos mais baixos, outros espíritos o tomarão como oportunidade. Prova disso nós temos no livro Trilhas da Libertação, livro de Manuel Filomeno de Miranda, que nos narra a história do médium Davi. Enquanto ele era dedicado ao trabalho mediúnico de cura, ele tinha a assessoria de um mentor, de um médico espiritual. Quando ele começou a se perder na imoralidade que se permitiu, esse espírito médico já não conseguia mais adentrar o psiquismo dele totalmente convertido aos interesses mais baixos possíveis. Mas ele não deixou de ser médium. Seus próprios obsessores, que o levaram à queda, começaram a tomar o lugar do médico, do seu guia, do seu mentor espiritual, e continuaram a fazer cirurgias com imensa irresponsabilidade. Aí vão falar assim, mas como é que Deus permite? Mas como é que Ele permite? Ele, com um compromisso de ordem superior, entregar o seu psiquismo aos interesses mais baixos. Outros o substituirão. Então, se na nossa casa espírita, mas o meu mentor, ele não trabalha aqui, ele não se adequa a isso aqui, então é um espírito inferior. Então, não é seu mentor, é seu obsessor.
Porque mentores, eles devem estar acima dos seus tutelados. Se eu escolhi a doutrina espírita como proposta, os espíritos que trabalharam comigo são aqueles afeiçoados a essa proposta. Aqueles que se metem em tudo, que orientam tudo, que direcionam tudo, que resolvem o problema de todo mundo, não são espíritos sérios. São criaturas vulgares. São os pseudo-sábios da escala espírita da pergunta de número 100 do Livro dos Espíritos. Aqueles que respondem a tudo sem a preocupação com a verdade. E nós, às vezes, somos irresponsáveis por acreditar a esses espíritos que estão falando a verdade. Allan Kardec era seletista, e mesmo orientações de espíritos sérios não foram levadas em conta. Nós temos, por exemplo, numa das revistas espíritas, a evocação de Jacques de Molay, que era um cavaleiro templário que foi morto na Inquisição, com grande renúncia moral, um espírito que estava iluminado no plano maior. E ele, por ter laços, né, de afinidade com Allan Kardec, ele traz uma orientação para a doutrina espírita, que Allan Kardec não seguiu. Era um espírito superior, era uma reunião de nível superior, ele teve uma orientação espontânea, mas julgou que não era o caminho. Agora, a gente vai num espírito inferior, ligado aos interesses mais terra a terra, e o que ele fala para a gente é lei. Ah, você está com um problema, você está com obsessão. E quem que não está? Me fala uma coisa diferente. Ah, tem pessoa que botou olho grande no você. Pelo amor de Deus, gente. Nós não podemos permitir que as reuniões mediúnicas sérias deem espaços a essas preocupações. Ah, eu preciso de um trabalho para abrir meus caminhos. A gente fala isso porque quantas vezes pessoas dentro da doutrina espírita nos procuraram para isso. Ah, eu preciso de uma orientação para minha vida financeira. Ah, procura um economista. Ah, para minha vida emocional, procura um psicólogo. Os espíritos não têm conhecimento de tudo. O que eles nos fornecem é do campo da espontaneidade. Fugiu disso, desconfia. Ah, me dá uma orientação para o meu filho. Será que está certo o que ele está fazendo? É ele que tem que saber. É vocês que estão no grupo familiar. Olha o tratamento de Emmanuel com Chico, o tratamento de um mentor com uma alma devotada ao bem. Nunca passou a mão na cabeça, você está certo. Isso vai passar. Não, corrigia, muda o pensamento, está chorando por quê? Disciplina para trabalhar. Então, a gente começa a ver que esse tipo de comportamento não está tão distante das casas espíritas. O fenômeno da psicofonia ali era geral. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhe eram peculiares. Olha o compromisso. Os médiums, desdobrados do aparelho físico mediúnico, permaneciam no ambiente, absorvendo as vibrações daquele povo. Isso acontece na reunião mediúnica. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, nós absorvemos as vibrações dos pensamentos de todos. Quando o interesse, a proposta da reunião desaba por falta de conhecimento e de compromisso, a saúde do grupo desaba. No próximo capítulo, nós vamos estudar a reunião de materialização e nós vamos ver que o pensamento dos assistentes influenciam na saúde do médium. Não é diferente na reunião mediúnica. Se não há uma exteriorização do ectoplasma, há a exteriorização da personalidade. Então, nós estamos lá, e um está com raiva do outro, um está com interesse na própria família, um nos próprios negócios, um está brigado com alguém, não consegue se desvencilhar. Este grupo de pensamentos forma uma energia doente que vai afetar a saúde de todo o grupo mediúnico. É aquele que está muito ruim, fala, nossa, eu saí dali
bem melhor, mas aquilo que estava bem sai bem pior. É uma equação complicada. Neste campo, os médiuns absorviam porque tinham o mesmo interesse, não estavam ali em condições melhores que ninguém. O Tarcísio, Oi, Ângela. deixa eu te perguntar. Nesse caso, para os trabalhos acontecerem, não tem necessidade de se levar o nome por escrito das pessoas a serem beneficiadas. De forma nenhuma. Mas, assim, num grupo de mediúnico, sem a sintonia, citar o nome daquele que vai ser beneficiado não seria uma maneira de agrupar os pensamentos numa direção só? Eu Porque entendo. se acontece o trabalho espontâneo, eu posso chegar na reunião com os meus problemas e mentalizar só naquilo que eu quero, não no Uhum. grupo, pois não tem um entendimento de estudo, de planejamento, entendeu? Então, vai cada um por si, cada um por si. Infelizmente, é isso que acontece. Quando eu faço isso, eu chego na reunião, eu não falo nada com ninguém, mas mentalmente eu começo a direcionar o trabalho, eu estou fazendo evocações. Ah, eu queria que fosse atendida a minha filha. Ah, eu queria que fosse atendido o meu parente. Ah, o meu colega de trabalho. Eu estou fazendo evocações mentais. Então, eu não conversei com ninguém, não externei, mas mentalmente eu estou desequilibrando o trabalho da mesma forma. Por isso que o trabalho mediúnico, ele é um trabalho muito delicado. Ele não deve ser feito por pessoas que não estejam dentro de uma proposta de estudo. Porque aqui a gente conversa o seguinte: na reunião mediúnica íntima de Chico Xavier, onde saiu algumas obras fantásticas, como Instruções Psicofônicas e outras, os frequentadores foram escolhidos a dedo por Emmanuel. Então, você pode, você não pode, você pode, você não pode. E aquelas pessoas que não puderam frequentar, elas ficaram assim, mas por que eu não posso? Porque usavam do pensamento para direcionar o trabalho. A gente não tem essa condição seletiva. Aí você me fez uma pergunta no início, mas um grupo que não esteja afinizado, ele deve parar. É preferível que ele pare do que assume responsabilidades maiores. Ah, mas é muito difícil parar um grupo. Graças a Deus a pandemia parou todos. Para que a gente pudesse reavaliar. Para que eu falasse, gente, eu quero frequentar o trabalho mediúnico. Então, o que que eu preciso? Primeiro, educar meu pensamento. Eu não posso chegar lá dentro e ficar mentalmente evocando trabalhos para minha família. Eu não posso chegar lá e ficar igual aqueles filhos de cego pedindo trabalho para todo mundo. Eu tenho que ter confiança, porque é o primeiro requisito para o trabalho mediúnico médium, tem que ser confiante. Então, eu faço a minha prece. Ah, mas eu tenho alguém doente. Eu posso, no final do trabalho, fazer um pedido? Claro! Final do trabalho, momento de expansão. Vamos orar agora. Nós temos um companheiro na nossa casa que está doente. Todos vão direcionar o pensamento. É uma expressão de energia, e a espiritualidade com certeza já atendeu. Agora, eu não tenho necessidade que esse pedido passe pelo médium, grite, debate, faça todo um teatro danado, que às vezes não tem entidade nenhuma, apenas vontade de ajudar, para que eu tenha certeza que ele foi ajudado. Nós somos igual Tomé, né? Se a gente não vê, não acredita. Então, realmente, é o mais delicado é montar um grupo. Porque quando a gente fala assim, vamos abrir um grupo mediúnico na casa, todo mundo quer participar. Todo mundo, né? Ah, eu quero, eu sou frequentador, mas eu estou apto. Aí a gente fala, eu consigo chegar numa reunião mediúnica e me neutralizar? Na semana passada nós contamos a história do Antenor, lá do livro Loucura e Obsessão. Ele estava com a esposa doente, passando dificuldade, sem serviço, mas não chegou na casa espiritualista que ele frequenta e falou assim, meu Deus, eu vou fazer um trabalho para abrir meus caminhos de forma nenhuma. Ele orou e falou assim, Senhor, eu sou um sofredor, eu sou um espírito devedor. Eu estou em dificuldade, mas tem mais de 100 pessoas que esperam a beneficência da mediunidade. Então, o Senhor me abençoe para o trabalho. É a pureza da alma. Ele foi atendido, sem sequer saber,
Chegou em casa, a esposa já estava melhor, né? Algumas pessoas levaram proposta de trabalho para ele. Então, nós sempre temos a resposta do céu, porque nós temos 2 capítulos no Evangelho que falam sobre isso. Pedir, obtereis, e bater-se a porta e ela abrir-se-vos-á. A gente precisa pedir e confiar, e vai para o trabalho. Esquece. Eu não preciso da necessidade de passar pelo médium para me ver que teve a resposta. Aliás, está escrito também, né, Evangelho, acreditais nos fenômenos mediúnicos, mesmo quando não obter ele, né, através de vós próprios. Cadê nossa confiança em Deus? Será que ele que cuida das plantas, que cuida das aves, não cuida dos seus filhos? Então, para a gente montar o grupo é muito delicado. Ah, nós vamos montar um grupo lá no Aldernes, né, a casa que a gente trabalha. Tá. Vem aquela 50 interessados, vão ficar 1, 2. Aí fala assim, mas você é muito enjoado. Sou. Profundamente. Porque eu sou fiel à proposta de Kardec. Se eu fugir dela, eu estou fazendo a mesma coisa que o Quintino. Eu estou abrindo mão para que a obsessão aos poucos se instale. E depois, como é que você toma? Você vai montar um grupo para 6 meses depois parar? Montar um para um ano depois parar? Então, você nem monta. Porque você desenvolver o psiquismo adulterado. É a gente associar nossa mente a espíritos muito inferiores, iguais a nós mesmos. É muito mais fácil trabalhar assim. É muito mais fácil trabalhar com aqueles que não questionam o nosso proceder, que não exigem de nós um esforço mental e uma postura ética. Então, realmente é complicado. Aí, para a gente poder ser honesto, Ângela, com um grupo mediúnico, nós precisamos de um regimento interno muito firme. Ah, nós tínhamos, por exemplo, numa determinada casa, uma pessoa que só chegava em cima da hora, que já é um problema sério, já estava tudo organizado, mas chegava dentro do tempo, não podia questionar. Então, ela chegava, causava um transtorno, aí queria abraçar todo mundo, dar boa noite a todo mundo, e depois que ela fazia isso, que já agitou tudo que estava organizado, ela começava, coloca o nome de fulano, coloca o nome de ciclano, coloca... Gente, era o obsessor encarnado da reunião. Uma pessoa de ótimo coração, de extrema boa vontade, mas desequilibrava todo o trabalho, porque não era apta ao estudo. Aí você ia conversar com ela, entendia tudo, mas não mudava nada. Então, o que você tem que fazer? Retirar do grupo mediúnico. Ah, mas aí é muito duro. É. Ou então você fecha o grupo, porque senão o buraco que a gente entra é muito grande. Mas aí também entra, Tarcísio, o problema da vaidade, né? Do melindre. Sim. E outra coisa, uma reunião mediúnica, onde não se percebe nenhuma manifestação da espiritualidade, esse trabalho pode estar acontecendo no plano astral da mesma forma, com o Ó. grupo ali reunidos, sem saber, assim, chega no final do trabalho e achar assim, foi um trabalho perdido, Uhum. É entendeu? uma questão interessante essa. Às vezes a gente atravessa 1 hora e meia de trabalhos sem a manifestação da espiritualidade. Não é comum. Não é comum que isso aconteça continuamente. Às vezes nós tomamos chá de banco, como dizem os espíritos. Nós temos até uma citação dessa no especial do Peixotinho que a TVC fez. Durante muito tempo eles tomaram chá de banco. Nenhum espírito se materializava, mas com a postura moral dele, do grupo, buscando, aliás, no próximo capítulo, né, é inspirado numa das reuniões que o Peixotinho participava, a gente vai citar sobre isso, eles conseguiram, através desse trabalho, dessa renúncia, dessa dedicação, se credenciarem para manifestações superiores. Então, às vezes acontece, poxa, nós passamos aqui 1 hora, nenhuma manifestação. Tá, é um exercício de paciência? Não sei, mas nós vamos fazer uma anotação e vamos observar se na próxima semana vai acontecer a mesma coisa. Porque o que está havendo? Falta de preparação dos médiuns? A reunião não está equilibrada?
o grupo tem algum problema dentro de si mesmo de aceitação ou de perseguição, um não gosta do outro, alguma coisa está errada. A reunião mediúnica, ela é o momento mais propenso à manifestação da espiritualidade. Por isso que é natural que aconteçam manifestações dentro dela, não fora dela. Quando a gente vai formar um grupo, que era a nossa proposta no início, até que a pandemia nos deu bastante tempo para pensar, a gente deve começar com o trabalho da espiritualização do pensamento, da meditação, da vibração, sem nenhuma manifestação, do exercício da psicografia, até encontrarmos médiums extremamente, né, desenvolvidos nessa condição de trabalho. Aí sim nós nunca teremos reuniões vazias das manifestações, porque nós preparamos aquele grupo para se adequar às vibrações que a casa pode oferecer. Agora, se está acontecendo, tem que se fazer um diagnóstico. Porque nós estamos lidando com forças que não vemos. Nós não vemos o pensamento dos outros. Nós vemos o nosso. Eu estou sendo vigilante? Ou eu estou cobrando tanto das outras pessoas, mas eu estou me permitindo uma vida comum? Então, são questões a serem levantadas antes de se formar um grupo. Porque depois que você já tem um grupo, aí você tem pessoas que estão ali há 20 anos, ah, mas sempre funcionou dessa forma, para que você vai mudar agora? Quer dizer, a coisa está equivocada, querem continuar de forma equivocada e ainda não aceitam a proposta de renovação. É para isso que tudo foi parado, para a gente repensar. Será que aquilo que a gente oferece no campo da mediunidade é a proposta da doutrina espírita? Porque quando chega no final desse capítulo, André Luiz pergunta, mas por que essas pessoas estão nessa busca do menor esforço? A doutrina espírita oferece tantas reflexões e Aulos vai falar, mas isso aqui não é doutrina espírita. Não é. E aí a gente começa a pensar, cada um para si, cada um no seu grupo, na sua casa. Ah, nós vamos fundar agora, tá? Quem é aquelas pessoas que estão prontas para o trabalho? Ah, nós não temos ninguém, então nós vamos fundar um grupo de estudo. Deste grupo de estudo, que começa sempre com 50 e termina com 5, nós vamos tirar algumas personalidades para uma reunião séria. Pessoas que realmente estejam dispostas a se esforçarem para serem merecedoras da proteção espiritual superior. Casa espírita para trabalhar com espíritos superiores a nós, que nos orientam, que nos estimulam, que curam, que corrigem, que determinam normas, que atende os sofredores, que orienta os sofredores, que alivia a dor do próximo. Essa é a proposta. Não é para ficar na troca de favores pessoais, no servicialismo próprio, no atendimento aos sofrimentos de cada um de nós. Nós queremos adequar a doutrina espírita ao nosso pensamento, e não o nosso pensamento à doutrina espírita. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora cujas palavras leviana, olha a determinação de André Luiz, inspirava piedade. Dizia ela, Raimundo, tenho necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado no instituto do qual sou credora prejudicada. Não pensem vocês que esse tipo de interesse passa longe da reunião mediúnica. Porque se ele não é pedido, ele é pensado. Ah, Senhor, eu tenho um dinheiro preso, pede os espíritos para me ajudar, para me aliviar, estou passando dificuldade. Complicado. Que você me diz de semelhante demora. E o espírito respondia, espere, minha irmã, recomendava a entidade, trabalharemos em seu benefício. Mentira. Está iludindo, porque os espíritos não vão desencravar processo. Olha só a seriedade do trabalho. E a palestra continuava, a solução é urgente.
Você deve ajudar-me com a ação mais expedita. O que ela está falando? Ó, você está demorando muito. Não posso ficar esperando, não, é? Tente uma volta pelo gabinete, ainda está ensinando o espírito o que ele tem que fazer. Gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? E o espírito já acostumado, né, a presença dela diz, não, eu conheço, eu sei onde elas moram. Aí ela falou assim, Raimundo, eu vejo que você anda distraído, viu? Não se interessou por meu caso com a presteza justa. E ele diz, não é bem assim, tenho feito o que posso. E enquanto a matrona baixava o tom de voz cochichando, um cavaleiro maduro dirigiu-se até Otônio, o outro comunicante da noite, clamando indiscreto. Voltemos um pouquinho ao caso de Raimundo. Por que que ela está investindo? Porque ele falou lá em cima, trabalharemos, né? O que que ele diz aqui para ela? Quando ela diz para ele, espere, minha irmã, trabalharemos em seu benefício. O que que ele orientou ela? Nada. Deu esperança. O que que ele devia falar assim, olha, minha irmã, aqui não é lugar disso não. Aqui nós estamos para ajudar nos trabalhos da alma. Se ela precisa de resolver um processo, procura um advogado. Se nós pegarmos o livro Loucura e Obsessão, primeiro atendimento da irmã Merenciana é algo parecido. É uma mulher que queria tirar uma outra, né? Desmanchar um casamento e oferece dinheiro. E se você vê a orientação que aquele espírito dá, é algo assim da gente ficar assustado. Quando fala que aquela mulher que estava ali recebendo ajuda, né, oferecendo dinheiro, ela era a verdadeira serpente que cercava o paraíso doméstico. Isso é orientação de espírito superior, independente de qual a manifestação que esteja, de qual caso espiritualista que esteja. Isso aqui é comunicação de espírito inferior. Quando ele fala, não, nós vamos te ajudar. Vamos ajudar em quê? Se o trabalho demanda um processo. Ah, mas ele pode influenciar? Pode, é interesse material. Se nós estamos numa casa espírita e vemos um espírito falar isso, tem que desobsediar o médium. Porque quem está comunicando por ele é obsessor, não é guia nenhum, não. E a pessoa encaminhada às reuniões doutrinárias. Mas ali, a proposta era essa. Teotônio, o outro espírito atendente. Até quando me cabe aguardar? A entidade parecia embatucar-se com a pergunta, silenciou humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente. Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguiria liquidar o problema? Olha, se os espíritos conseguissem arrumar emprego, as casas espíritas estariam lotadas. Todo mundo ia lá pedir. Isso é uma questão pessoal. Eu não tenho que levar isso, eu estou desempregado. Não. Eu posso, nas minhas orações, falar, Senhor, dai-me a orientação, a intuição do caminho certo, mas para o trabalho mediúnico, levar uma questão extremamente pessoal, isso é um crime. E o espírito, coitado, pergunta, o que deseja que eu faça? E ele fala assim, sei que o gerente da firma é do contra, o gerente não gosta de mim, não. Ajude-me, inclinando a simpatizar-se pela boa solução do meu caso. Vai lá e muda a opinião dele sobre a minha pessoa. Eu não quero fazer nada, não. Eu quero continuar sendo o que eu sou. Você vai lá e faz ele pensar diferente do que ele pensa de mim. É muito simples. Nisso, outra senhora ocupou-se a atenção de Raimundo. Saiu aquela que está com o processo encravado, chegou outra. Meu amigo, conto com seu valioso concurso. Sou mãe, não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Já vi isso dentro das casas espíritas. Nossa posição em casa é da mais alarmante. Meu marido não suporta o homem
que nos persegue. E a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar o abutre. Questões sociais, questões pessoais. Como que o espírito vai afastar o encarnado, tirar o interesse dele, gente? Isso não existe. E quem promete que vai fazer isso, pode ter certeza que está equivocado. Ah, mas ele pode influenciar, ele pode mudar o pensamento? Pode, com responsabilidades assumidas. E a gente assumindo junto. Raimundo respondeu, subserviente. Enquanto, né, o que ele falou assim? Ah, vou ver o que eu posso fazer. Não era uma entidade também franca e que sabia dos limites da sua ação. Enquanto Quintino, o diretor encarnado do trabalho, tomava a palavra logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto, a fim de que desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando os serviços solicitados. Você não sabe quem está, né, mais dentro do buraco. Se quem dirige, se quem orienta, se quem busca orientação. Às vezes as pessoas passam por problemas. Quantas mães que têm os filhos, às vezes, fazendo escolhas que desagradam profundamente a orientação da educação dos pais. Mas não são os espíritos que vão resolver isso. É a conversa familiar, a conversa franca, a exemplificação da moral. Existem outros recursos que precisam ser colocados em prática, não simplesmente a ação dos espíritos. O que vocês precisam para fazer isso? Será que se eu pagar alguma coisa, ajuda, eu faço isso, eu ofereço aquilo? Infelizmente, a vida não é tão fácil. Há responsabilidade em todos os atos, e nós não saímos desse mundo sem pagar, centil por centil. Então, comecemos a pensar na nossa questão mental, porque se não temos coragem de externar alguns problemas que temos, mentalmente a gente pede isso até em prece, achando que os espíritos têm condições de desdobrar, tira essa pessoa do meu caminho, põe a outra, resolve isso, traz esse benefício, leva aquilo. Não é dessa forma. Aquilo que nós precisamos vivenciar é caminho nosso. Os espíritos têm um outro caminho junto a nós, de nos auxiliar, de nos orientar, de direcionar trabalhos, de trazer propostas, de materializar aquilo que já existe no mundo espiritual a respeito dos trabalhos de uma casa, e nem sempre eles encontram campo, porque o grupo mediúnico está voltado para os interesses mais baixos. Entendimentos e conversas continuaram entre os comunicantes e clientes da casa. Todavia, postura de um espírito mais elevado, André Luiz, não lhes dei atenção, considerando-lhes o obscuro aspecto. Aí você vê a opinião de um espírito mais elevado sobre aquele trabalho. Aí a gente fala assim, engraçado, André Luiz nunca manifestou na nossa casa. Será que ele não tem essa mesma opinião dos nossos trabalhos? Que se processam num obscuro aspecto? Onde médiuns irresponsáveis, médiuns que não se educam mentalmente, moralmente, que não estudam a mediunidade, querem simplesmente chegar lá, receber espírito à reveria e fazer esses atendimentos levianos que não são verdadeiros. Nós vamos trabalhar, nós vamos tirar essa pessoa da vida da sua filha. Vai fazer o quê? Como é que vai tirar? Como é que vai mudar interesses? Isso não existe. Aqueles que prometem a tudo, né, que falam que fazem isso, que aproxima aquilo, infelizmente, são enganadores. São os verdadeiros empreiteiros de sessão. Os espíritos superiores não se dobram a esse tipo de proposta. Eles querem que a gente cresça espiritualmente, não que permaneça nos mesmos interesses do dia a dia. Se a reunião mediúnica não nos exige um repensar de atitudes,
uma mudança nas escolhas que fazemos, de tudo que nos envolve, nós não estamos prontos para frequentar o trabalho. Aí volta lá naquela pergunta, né, que a Ângela fez no início, sobre o grupo. Como é que eu monto um grupo? Aí você passa um estudo desse para o grupo, a pessoa na mesma hora vai embora. Fala, não quero não. Para mim frequentar, eu tenho que mudar? Tem. Porque nós queremos um grupo para sermos responsáveis junto a esse grupo. Não para sermos responsáveis pela permanência das pessoas no imediatismo. Imaginemos uma reunião mediúnica, ou, perdão, uma reunião de estudos do Evangelho, onde a gente chegasse lá, e eu já ouvi isso de alguns oradores, que me preocupa muito, falasse justamente assim, as coisas são assim mesmo, a gente tem que ir levando, não tem que ir levando nada não. Eu me lembro de numa semana espírita, né, não vão citar nome para não criar polêmica, mas um médico falava sobre cigarro, eu prefiro que a pessoa fume do que ela fique ansiosa. Uma irresponsabilidade gigantesca, porque aquele que fez a pergunta era um fumante inveterado. Ele devia ter falado, não, existem tratamentos que controlam a ansiedade proveniente da escassez do hábito do cigarro que gera câncer. Aí, naquele momento, ele implantou a ideia na pessoa que eu prefiro vê-la fumar do que ficar ansiosa. Depois, o câncer é a responsabilidade dela. Nós temos que ter muito cuidado com a palavra. Muito cuidado. Na reunião mediúnica, cuidado com as associações que nós fazemos. Nós estamos na doutrina espírita para sermos diferenciados. Estamos estudando agora a obra Os Mensageiros. E em Campo da Paz, uma região muito próxima à Terra, os piores espíritos que chegam são os espíritos desencarnados. Porque acham que por terem algum aspecto do conhecimento da vida superior, são privilegiados. Chegarão do outro lado iluminados e não se preocupam em mudar a sua personalidade, a sua forma de pensar. Acreditam que trabalhos como esse são certo. Errado é aqueles que se dedicam, como Allan Kardec, que recebia São Vicente de Paula, São Luís, Erasto, que era discípulo de Paulo de Tarso. Aquilo é errado, não. Aquilo ali é um eletismo. Nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos. Nós temos uma potencialidade de elevar o trabalho mediúnico. Eu não posso se acomodar. Do jeito que tá bom, a reunião tá boa, todo mundo recebe espírito, todo mundo faz trabalho de obsessão. Vai ver a essência do trabalho. Aí, quando se toma uma atitude, suspende um trabalho, é doido, tá obsidiado, o trabalho não pode parar. Para por quê? Um trabalho equivocado não deve nem começar. É preferível não ter do que ter ele desequilibrado, porque nós estamos trabalhando com saúde mental. Tarcísio, uma casa espírita, obrigatoriamente, não tem que ter uma reunião mediúnica, né? Não. Se eu botar numa escala de prioridades, eu acho que a reunião mediúnica deveria ser a última a ser implantada. E evangelização a primeira. A primeira evangelização. Porque a gente deve trabalhar, né, de uma forma extremamente antecipada para não gerar obsessão. A evangelização, ela é a prioridade das casas espíritas, seguidas do trabalho de mocidade, para que a gente tenha uma continuidade do trabalho espírita. A desobsessão se desdobra extremamente bem feita no mundo espiritual. Nós podemos participar desses trabalhos quando temos uma conduta um tanto quanto mais voltada para a nossa fé e nos preparamos para o sono através da prece, da meditação, de uma leitura edificante, o que nem sempre a gente faz. Algumas pessoas dormem na frente da televisão, o que não tem nenhuma crítica de nossa parte, mas a televisão ultimamente não tem nada a acrescentar. Poucos são os programas que têm uma proposta de conteúdo elevado. Ou ficam através de leituras, através de divertimentos, de jogos, apenas para fugir de si mesmo. Então, a gente acaba distanciando da presença dos espíritos superiores. Dentro de uma casa espírita, nós vamos começar uma casa espírita. Nós vamos começar com a reunião de evangelho, que é importantíssima,
que é o nosso consolador, é onde a gente vai buscar força, e evangelização. E isso não pode faltar, porque ali nós estamos plantando, nós estamos trabalhando de uma forma a evitar que aquelas almas, lá na frente, venham tombar, plantando sementes, para quando as dificuldades surgirem, alguma lembrança, alguma memória elas têm aonde se apegar, que algumas nem famílias possuem. A desobsessão é uma proposta muito sublime e deve existir em casas bem estruturadas, porque Allan Kardec deixou bem claro em O Livro dos Médiuns que a mediunidade ela deve ser trabalhada e o melhor lugar para trabalhar são as casas espíritas. Nós temos mediunidades que são trabalhadas em outras religiões, em outras áreas, na ciência, mas a casa espírita é o lugar mais essencial para que ela seja trabalhada. Porém, ela exige alguns critérios. Nós vamos trabalhar com espíritos superiores a nós. Quando eu vou trabalhar com o superior, eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que cumprir a expectativa dele. Agora, se eu chego despreparado, desocupado mentalmente, sem respeito àquela proposta, eu continuo indo, mas os superiores vão embora. Outros tomam o lugar, porque o psiquismo vai atraindo mentes equivalentes. E aquele trabalho fica sempre morno, ele não gera benefício, ele não cria nenhum tipo de ritmo, ele não orienta a casa e todas as funções da casa, porque está mal direcionado. Aí é a hora da gente suspender a manifestação, voltar às reflexões, preparar novamente o grupo para voltarmos de forma coerente. Ou então, gente, fica estudando, porque nós temos outras encarnações e trabalharemos nelas. Se eu quero trabalhar nessa, começa a mudar o pensamento. Nós não vamos voltar, descer a proposta mediúnica ao interesse das pessoas. Nós vamos elevar interesses e intenções à proposta mediúnica. Então, se você me perguntar assim, numa casa espírita hoje, nós temos que suspender um trabalho, evangelização ou reunião mediúnica? Não tem nem que pensar. Suspende a reunião mediúnica, mas mantém a evangelização, mantém a reunião de evangelho, que estão evitando processos obsessivos. O resto, a espiritualidade faz com muito mais perfeição, com muito mais alcance. Nós pegamos obras, por exemplo, Missionários da Luz, e vemos o trabalho se desdobrando no mundo espiritual com perfeição. Porque lá, além de se desdobrar a desobsessão, fazem o retorno a encarnações passadas, a personalidades que conviveram junto, ou que se agrediram, ou que agora se agridem, mas que tinham laços de sentimento, e aí tem um alcance muito maior. As nossas reuniões são propostas de crescimento, mas nós não vamos crescer enquanto ficarmos nos interesses terra a terra. Enquanto eu chegar lá dentro e ver alguém recebendo um espírito, achando que está me agradando, eu me lembro, por exemplo, de Divaldo Franco, na reunião na Mansão do Caminho, e um médium que sentava frente a ele recebeu uma entidade, pensando que, né, idealizando que fosse a mãe dele, falando, meu filho, eu estou com muita saudade, e tudo, e ele não teve envolvimento nenhum, não se envolveu com a comunicação. Acabou o trabalho, ele chegou para o médium e perguntou, o que você sentiu na comunicação atribuída à minha mãe? E o médium, na mesma hora, se melindrou, a questão do milindre aí. Por quê? Ou você não acreditou? Ele falou, não acreditei, tenho certeza que não é ela, e você precisa repensar. Será que você não está querendo agradar as pessoas e gerando comunicações falsas? Será que a gente está pronto para isso? Alguém chegar para a gente e falar assim, muito bom a sua presença, a sua força de vontade, mas o trabalho mediúnico que você fez essa noite está equivocado. Como é que eu entenderia isso? Eu sei que em algumas casas se fazem isso diretamente. A pessoa vira para o outro e fala, isso aí que você está sentindo não é nada, não. Isso aí é coisa sua. Então, a gente precisa de uma maturidade das pessoas que querem frequentar o trabalho mediúnico. É uma proposta, e não é uma obrigação.
A casa espírita tem que ter reunião mediúnica, tem que ter reunião mediúnica equilibrada. Porque ter reunião mediúnica desequilibrada é complicado para casa. Muitas casas espíritas fecharam as suas portas porque obsessores utilizaram da janela aberta da reunião mediúnica para desequilibrarem trabalhadores, para cutucarem nas feridas, para fazerem uniões afetivas ilícitas. E isso conspurcou o trabalho da doutrina espírita. Lembra de Paulo, quando esteve na cidade de Icônio, na Ásia Menor, e ele atendendo numa das igrejas, uma das jovens aproximou-se dele com certos encantos pessoais, e o noivo observando aquilo ali com uma certa indiferença, preocupado com a postura dela, até que um dia ela pediu uma entrevista em particular e se declarou para ele. E ele ainda falou com ela: minha filha, não espere nada de um servidor como eu sou escravo da Boa Nova. Eu estou aqui apenas para servir nosso Senhor. Não há um outro interesse na minha alma que justifique a minha presença nessa cidade. Mas o noivo que já cercava os dois acabou pegando os dois conversando intimamente e acusou Paulo de estar ludibriando aquela jovem. Ele foi acusado, preso, ele foi chicoteado em praça pública e expulso da Ásia Menor, onde o cristianismo nunca enraizou, porque espíritos inferiores usaram da invigilância de uma criança. Tomai cuidado com a reunião mediúnica. Nós estamos abrindo portas à espiritualidade. Quais as portas da nossa casa que nós abrimos? Para conhecidos, para amigos, para pessoas que a gente sabe da procedência. Nós não deixamos a porta escancarada para qualquer um entrar. Porque ainda há nessa nossa realidade malfeitores, ladrões, pessoas de má índole. Se na nossa casa nós fazemos isso, por que na reunião mediúnica eu abro a qualquer espírito que chegue e fala assim: olha, eu vou orientar sua vida, eu vou resolver isso para você, eu resolvo o problema de todo mundo, afasto as pessoas que estão perturbando, estão nos ludibriando, estão nos enganando. E às vezes nós gostamos disso. Como é bom aqueles espíritos que nos elogiam, né? Nossa, você está muito bem, você está crescendo dentro da doutrina, está cavando buraco para te jogar dentro. Espírito superior nunca vai falar isso com a gente, vai falar assim: continue estudando, o caminho é longo, as conquistas são pequenas. Então a gente precisa estar muito atento a essa convivência, para não deixar que comunicações como esta venham a acontecer na nossa casa, se não na intensidade dos fatos que foram narrados, mas nos interesses, quando a gente quer alguma coisa particular. Nós temos um médium psicógrafo. Quem sabe ele não recebe uma mensagem para mim de um parente, de uma mãe, de um pai. Aí, tanto eu penso nisso, eu não falo com ninguém, ninguém sabe o meu pensamento. Mas de tanto eu pensar, eu começo a influenciar o médium a psicografar uma mensagem de algum espírito, talvez oportunista, e vai colocar como se fosse meu pai, minha mãe, tudo. E eu olho aquilo ali, que não faz sentido, e acabo criticando o médium, critico o trabalho, mas foi eu o objeto de vigilância. E o médium acabou entrando, porque também não estava resguardado numa vivência moral superior. Então, uma comunicação, um capítulo como esse que a gente está estudando, ele é muito válido, porque apesar de não ser a realidade, muito do que se passa aqui acontece nas reuniões mediúnicas. E nós precisamos entender, reunião mediúnica é proposta. Se é para ter, ou se faça da melhor forma possível, ou não faça. É preferível a gente não ter do que aceitar aquilo que está errado.
Allan Kardec nos ensina algo muito maior, dizendo a gente pode rejeitar 99 verdades, aceitar uma mentira. Eu prefiro não ter um trabalho mediúnico do que tê-lo voltado aos interesses pessoais daqueles que frequentam. E falo isso para mim. Todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas eu entrego nas mãos de Deus e entro para o trabalho mediúnico totalmente solto, livre dessas preocupações. Imagina como se nós estivéssemos desencarnado. Adianta eu estar desencarnado, preso aos problemas dos que ficaram? Não. A partir do momento que houve a desencarnação, eu preciso desvincular. Não é esquecer, mas é saber que a minha presença ali não representa mais nada. Não vou mais sustentar o lar, levantar os ânimos, vou criar empecilhos. Então, durante o trabalho mediúnico, eu preciso desvincular. Antes eu faço a minha prece, eu entrego tudo a Deus, mas durante o trabalho, eu sou um operário da espiritualidade, para onde eles determinarem o caminho. Então, nós vamos parar nesse ponto, para a gente pensar bastante até semana que vem, e daremos sequência ao estudo desse capítulo, que realmente vai mexer muito com as questões pessoais e dos grupos de trabalho mediúnico. Vamos agradecer a Deus por esta reflexão, por este momento, porque a prece é o momento mais importante que nos une, que nos fortalece. Senhor Jesus, nestes momentos, aonde fazemos reflexões profundas sobre a mediunidade, nós entregamos a Ti todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, mas sabemos, Senhor, que a espiritualidade nos atende segundo o merecimento daquilo que pode ser feito. Há muito mais dores que nós conhecemos, há muito mais prioridades que precisam ser direcionadas. E nós temos certeza, Senhor, que com o amadurecimento do grupo, voltado para o estudo da doutrina espírita, encontraremos novos caminhos, novas conquistas e novas amizades dentro do campo imenso da mediunidade. Abençoe nosso grupo de estudo, a todos aqueles que estudam conosco, mesmo depois, quando o estudo já está na internet, disponível a todos que não podem acompanhar ao vivo. Nós te agradecemos profundamente, Senhor, a oportunidade de estarmos nos mantendo lúcidos diante dessa proposta que é a mediunidade. Muito obrigado, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, pelo carinho.